Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Então, sobre a última rodada da pré-temporada é isso. Vamos agora, pessoal, fazer um recap, né? Vamos aqui fazer um recap da pré-temporada. Vamos aqui trazer um vencedores e perdedores. E aí, gente, eu já vou falar, não terão muitos perdedores, tá? Até porque é pré-temporada, né, gente? Não dá pra ficar se apegando muito a resultados de pré-temporada. Mas tem alguns fatores, alguns acontecimentos nessa pré-temporada que tornaram alguns times perdedores. Mas, na minha avaliação, teve muito mais vencedores do que perdedores. Começando com os vencedores aqui, eu já vou começar com o Cooper Flag, tá? Cooper Flag, pra mim, foi um grande vencedor dessa pré-temporada, né? Ele mostrou muita coisa boa nos minutos que teve. Os números não foram tão impressionantes assim. Foram 11,3 pontos, 4,5 rebotes, 2,8 assistências, com 1,3 roubos de bola e 0,8 tocos, né? Números não tão impressionantes. Não salta aos olhos os números, só que quando você pega os lances do Cooper Flag na pré-temporada, você vê que ele mostrou uma maturidade no seu jogo, uma lapidação no seu jogo, que vai fazer dele uma peça muito importante nesse time do Dallas, né? Capacidade de pontuação nos 3 níveis, um potencial defensivo incrível, defendendo muito bem ali o garrafão, ao mesmo tempo que conseguiu, né, ótimos lances também no perímetro, gerando turnovers, roubando bolas, desviando passes, ótimas leituras, ótima capacidade de passe. Então, a gente viu nessa pré-temporada como que o Cooper Flag ele tá totalmente pronto para ter impacto imediato, né? Eu não acho que a gente vai ver um Cooper Flag botando números de Wembanyama. O Wembanyama, no seu ano de calouro, cara, ele teve números inacreditáveis. Eu não acho que o Cooper Flag vai ter esses números. Eu não acho que o Cooper Flag vai ter os números que o Luka teve como novato, os números que o LeBron teve como novato. Não acho. Mas eu acredito que a gente vai ver um Cooper Flag absolutamente maduro, sabe? Sendo a peça que esse Dallas precisava, né? Trazendo uma versatilidade nos dois lados da quadra, trazendo segurança, trazendo capacidade de passe, trazendo pontuação, né? Sendo esse encaixe maravilhoso pro Anthony Davis, né? Trazendo tamanho. Mano, eu adorei a pré-temporada do Cooper Flag. Eu acho que ele foi bem pra caramba. E, sem dúvida alguma, ele sai dessa pré-temporada sendo um dos grandes vencedores. Outro vencedor pra mim, outro novato vencedor pra mim é o Ace Bailey, né? O Ace Bailey fez uma pré-temporada excelente, ele que, né, veio com muitas dúvidas no draft, muita gente pegou um bodezinho dele por conta das suas atitudes durante o pré-draft, se recusando a treinar com alguns times, se mostrando um tanto quanto arrogante, o que, na minha opinião, foi muito mais culpa do agente dele, do ex-agente dele, né, que foi demitido, do que dele mesmo. Acho que ele foi muito prejudicado por quem estava agenciando ele. Mas enfim, acabou que ele ficou com uma imagem meio ruim. É um jogador que eu pelo menos via ele sendo um cara bem cru. Ainda acho que ele é cru, tá? Tem que ver como é que vai ser durante a regular. Mas na pré-temporada ele se mostrou... Ele de fato mostrou um potencial muito bom, né? Ele teve uma média de 16 pontos em um pouco mais de 26 minutos por jogo. Mais de 50% de aproveitamento nos arremessos. 41,7 para 3 pontos. Então foi uma pré-temporada onde o Ace Bailey ele deu algumas respostas. Tá? Algumas boas respostas, né? Se mostrando um jogador capaz de atuar muito bem com e sem bola, se movimentando bem fora da bola, trabalhando no catch and shoot, ao mesmo tempo que quando precisou ir pro mano a mano, conseguiu performar. Defensivamente eu gostei também do que eu vi do Ace Bailey, não esperava ver ele defendendo do jeito que ele defendeu, atento, fazendo boas leituras. Então, quando a gente fala de vencedores de pré-temporada, acho que o Ace Bailey tem que estar nesse hall, né? Sem dúvida alguma ele foi um grande vencedor, mostrou muita coisa boa. Indo agora para alguns times que saíram como vencedores, eu vou de Houston, né? Eu acho que Houston sai como um grande vencedor, né? Houston começou a pré-temporada com um grande baque, né? Com a notícia bem ruim, que foi a notícia do VanVleet, que ele ficaria fora da temporada e tal, muitas dúvidas. Só que olhando pro que Houston apresentou na pré-temporada, cara, assim, o torcedor de Houston, ele tá muito mais otimista do que ele tava antes da pré-temporada começar. Antes
pré-temporada começar, o torcedor do Houston tava com dúvidas. Pô, mano, sem o VanVleet, sem o nosso armador, como é que o time vai funcionar? Acho que depois dos jogos da pré-temporada, o torcedor fica mais otimista. Por quê? Porque viu que o Aman Thompson tá evoluindo na parte de playmaker, viu que o Rich Shepard tá pronto pra contribuir, tá pronto pra ter minutos, viu um encaixe muito bom do Kevin Durant com o time, viu um ataque funcionando melhor, tendo o Alperen Sengun como esse, né, playmaker primário, o ataque funcionando, né, rodando, tendo o Sengun como centro de tudo. Então, essa pré-temporada ela veio para mostrar pro torcedor de Houston e mostrar pra NBA no geral que a ausência do VanVleet ela pode não ser tão sentida quanto, né, esperávamos. Então, acho que Houston, sem dúvida, sai dessa pré-temporada como um grande vencedor. Mostrou muita coisa boa. E as evoluções do Aman como playmaker e do Rich Shepard me agradaram muito. E o ataque funcionando na base do Sengun, trabalhando mais ali em handoffs, trabalhando mais fora do garrafão, armando mais o jogo, eu gostei muito, cara. A dinâmica do ataque, tendo o Sengun como esse playmaker principal, é muito. Alguns outros jogadores que eu coloco como vencedores, eu coloco o Kelewar, do Miami Heat, como vencedor. Ele mostrou uma boa evolução, uma boa maturação do seu jogo. Né? Ele que é um menino que o Erik Spoelstra vem pegando bastante no pé e tal. Ele deu ótimas respostas. Ele teve uma média de 22 minutos por jogo, 17,4 pontos, 11 rebotes, 1,6 bolas de 3 de média, trabalhando bem na defesa, tendo aproveitamento, né, 44,4% de aproveitamento no perímetro, né, mostrando atleticismo, versatilidade, mobilidade. Ele mostrou muita coisa boa, cara. O Kelewar, sem dúvida alguma, aproveitou bem a pré-temporada. Inclusive, acho que na batalha Kelewar contra Jovic, para ver quem que vai ser o titular ali ao lado do Adebayo no garrafão, acho que o Kelewar ganhou vários pontos, tá? Acho que ele ganhou vários pontos. Então, o Kelewar aproveitou bem a pré-temporada. O Wembanyama, sem dúvida alguma, foi um vencedor, né? Mostrou que o trabalho ali feito com o Olajuwon, com o Kevin Garnett, realmente deu frutos. Um refino muito maior no seu trabalho de pés, fazendo ótimas leituras, se mostrando um tomador de decisão melhor, né? E ainda tendo evolução física, aumentou o peso, aumentou a massa, aumentou o tamanho. O Wembanyama agora tá com 2,26. Então, mano, acho que o Wemby, a gente já tava assustado com o Wemby antes dele jogar na pré-temporada. Só de saber que ele treinou com o Olajuwon e que ele fez um retiro com monges, a gente já tava assustado. Depois de ver o que ele fez na pré-temporada, a minha sensação é que, igual eu já falei, se o Spurs bater 50 vitórias e ele não se machucar, a sensação que eu tenho é que um top 3 para MVP é uma realidade para ele. Essa é a sensação que eu tenho. A gente tem tudo para ver um Wemby dominando totalmente a NBA. Esse pode ser o primeiro ano, de fato, do Wemby mandando na liga, né? Não que nos últimos 2 anos ele não tenha dominado, ele dominou, né? Mas acho que nesse ano tem tudo pra ele realmente ser o cara que vai chegar e falar, beleza, gente, a brincadeira agora aqui é outra. Agora eu mando na brincadeira, tá ligado? Pode ser o primeiro ano da real dominância do Wembanyama na NBA, porque ele tem tudo, Evoluiu fisicamente, evoluiu tecnicamente, tá com um time muito bom ao redor dele. Então, se preparem, porque o basquete 2.0 vai virar o basquete 3.0 agora. Vocês estão fudidos. Nós estamos fudidos, na verdade é essa. O último jogador aqui da minha lista de vencedores é o Nikola Jokic. Tá? Eu vou colocar o Jokic pelo fato de que ficou claro nessa pré-temporada de que ele finalmente vai poder descansar. Né? O Jokic, que nos últimos anos não pôde descansar, porque sem ele na quadra, o Denver sempre virou um time ruim. E aí eu tô falando em termos estatísticos. Se você for pegar nos últimos 4 anos, nos minutos sem Nikola Jokic, o Denver foi 8,7 pontos pior. 8,7 pontos pior sem ele. É uma diferença brutal. Com ele, 10,6 pontos melhor. Então assim, de fato, os minutos sem o Jokic nos últimos 4 anos foram trágicos para Denver. Só que nesse ano parece que as coisas vão ser diferentes. Por quê? Porque Denver montou um grande elenco, né? E arrumou um bom reserva para ele no Valanciunas. Então o Jokic, ele sai como grande vencedor, porque ele sai dessa pré-temporada com a sensação de que, putz, se pau, não vou precisar ficar jogando 40 minutos toda noite, né? Se pau, vou poder descansar mais um pouquinho. Olha aí que beleza, né? Olha aí que beleza. Então,
Nikola Jokic, sem dúvidas, também é um vencedor. Tá bom? Então, pra mim, os vencedores da pré-temporada são esses. Indo pros perdedores, cara, eu só vou colocar 2 perdedores, né? E são 2 times. O primeiro é o Lakers. E eu nem tô falando pela questão das derrotas, né? Pelo fato do Lakers só ter vencido um dos 6 jogos que disputou. Pra mim, o Lakers é um perdedor pela lesão do LeBron. A simples lesão do LeBron já tornou a pré-temporada do Lakers, pra mim, uma tragédia. Porque... beleza, o Luka fez uma pré-temporada excelente. O Luka tem tudo pra ter um início de temporada absurdo, até por conta da lesão do LeBron, né? Ele vai ter muito mais volume, então o Luka já deve começar a temporada empilhando o jogo de 30 pontos. Mas, tirando a questão do Luka, que realmente foi bem positiva, e o Gabe, que também foi bem positivo na pré-temporada, cara, a perda do LeBron, ela é muito trágica, porque você tira o único jogador do time, fora o Luka, com capacidade de pontuar para mais de 25 pontos com consistência. O Austin Reeves ainda não é esse cara, não é. Inclusive a pré-temporada do Austin Reeves foi de muitos altos e baixos. Então você tira esse parceiro ideal do Luka, você perde obviamente uma liderança, você perde a possibilidade de já construir um entrosamento entre LeBron, Luka e Ayton, o que seria muito válido. O Lakers não conseguiu fazer isso, vai ter que fazer isso durante a regular, onde não tem tanto tempo assim pra treinar. E você tira um dos melhores defensores do time. Um time que defensivamente tende a ser frágil. Você tira um dos melhores defensores deles por meses, né? Por meses não, né? Por várias semanas, porque a expectativa é que o LeBron só volte pro meio de novembro. Ou seja, nos primeiros 14, 15 jogos da temporada do Lakers, o Lakers não vai ter o LeBron. Não vai ter um dos seus melhores jogadores ofensivos, um dos seus líderes e um dos seus melhores defensores. Então, a perda do LeBron torna o Lakers, pra mim, um puta de um perdedor da pré-temporada. Um puta de um perdedor, assim como o Memphis Grizzlies. Acho que não tem como. O Memphis também é um perdedorzaço. Ja Morant machucou durante a pré-temporada. Scottie Pippen Jr. vai ficar fora por 12 semanas. Ty Jerome se machucou ontem. Tendo o Idey e Brandon Clark já machucados. A única notícia boa pra Memphis foi que o JJJ voltou. Que o JJJ conseguiu jogar. Tirando o JJJ, não teve notícia boa pra Memphis, cara. Uma tragédia a pré-temporada de Memphis também. Então, as lesões tornam Memphis e Lakers, pra mim, os grandes perdedores. Outros times que eu poderia citar como vencedor, Chicago, pela evolução que o Buzelis apresentou. Acho que dá pra colocar o Buzelis e o Bulls como vencedor. Dá pra colocar a Filadélfia como vencedor pela volta do Embiid. Dá pra colocar a Filadélfia como vencedor. E eu acho que é mais por aí. Eu acho que seriam esses. Acho que eu fecho nesses os vencedores e perdedores da pré-temporada, tá bom? Pré-temporada que já terminou, a partir de semana que vem já começa a regular, tá?